Preservar a memória cultural do país é a missão primordial dos restauradores. Mais do que uma técnica, eles dominam uma arte que ajuda a manter viva a história, seja de uma obra artística, um objeto ou até mesmo um patrimônio. No Opinião Livre de hoje, eu converso com Karen Andreoni e Cláudio Murja, que são especialistas em restauração. Sejam muito bem-vindos, muito obrigada por estarem aqui. Viu? Obrigada pelo convite, Silvia. A arte uniu vocês, que é um casal, né? Gostar das mesmas coisas, né? É? A arte e o amor que nós sentimos um pelo outro nos uniu, nos fez assim ter um objetivo, né? Uma percepção junta daquilo que a gente... E uma afinidade de compartilhar histórias, né? E sim, viagens, tudo na mesma linha de história. Gostam da mesma coisa, né? Sim. O ágape no grego representa isso, é um amor pelo universo, um amor maior do que você pode ter como pessoas. Você tem o amor pela natureza, o amor pelo todo. É o nosso amor e nosso amor pela arte também. Muito, que lindo. Olha, vocês fazem, por exemplo, só para a gente explicar nosso tema, vocês fazem uma peça que estava praticamente destruída, né? Nascer de novo. É isso, eu queria que vocês contassem pra gente como é que é a restauração, o que é restauração? É restauração, restauro? Sim, pra gente entender. Restauração ou restauro. Né? A gente hoje fala em conservação e restauro, conservação ou restauração, são sinônimos. É importante encaixar essas palavras, Silvia, no contexto histórico, uma cronologia básica do que representa conservar e restaurar a arte. E isso vem desde o século XV, desde a Renascença. A Renascença é o período lá atrás em que os grandes pintores, lá o Leonardo da Vinci, o Rafael, o Michelangelo, para ficar entre esses mais famosos, introduziram um conceito de humanismo na arte e eles refaziam peças e restauravam peças, mas de uma forma muito diferente do que nós abordamos hoje. As artes eram refeitas e eram restauradas, mas elas eram totalmente modificadas a serviço dos papas que existiam, dos monarcas que existiam também. Essa restauração que você está falando, tá? Eles estavam ligados, os artistas, ao clero, né, que eram os papas, né, e também eles estavam ligados aos monarcas, aos reis, aos príncipes. E o que ficava para o artista, assim que houvesse uma mudança, na opinião de um rei, por exemplo, ele ia lá e pintava tudo de novo. Tá. Então, assim, muitas peças não são originais porque elas passam a ser refeitas durante esse tempo todo. Tá. Mais para frente... Com Cesare Brandi houve essa introdução da conservação e do restauro, que é a técnica que a gente segue. O quanto menos é mais. Então, quanto menos intervenção, melhor você traz essa memória e esse resgate, né? Então, essa é a técnica que a gente traz para os dias de hoje. Para quê? Para que a gente possa trazer, assim, um pouquinho daquele contexto histórico, sem tanta intervenção como ele vem explicando. Desde quanto tempo que vocês trabalham com restauração? Sempre foi um sonho? Como que começou isso? Nós juntos trabalhamos com restauração há 5 anos. É. A Karen pode falar um pouco mais da formação dela como restaurador. Eu sou um historiador, a minha base dentro da história da arte... Direitinho, né? Cruza certo. A minha base dentro da história da arte, a Karen até deu um salto aí para o Cesare Brandi, que é quem teorizou os conceitos de arte. Isso foi há pouco tempo em termos de história, isso foi na década de 60. Antes de chegar nisso, lá da Renascença, até isso nós tivemos muitos encontros e desencontros até que se chegasse nessa teoria do que é prática hoje de restauro e arte, e que tenha muito mais a ver com a solução que se dá baseado nos quadros ou nas esculturas, no que o artista fez, e não nessa transformação que era feita anteriormente. Tá. Então são valorizados agora os conceitos originais da arte. Por esse motivo que a gente achou que deveria expandir mais e se unir aos colegas que tem hoje ateliê. Tá. Então hoje a gente tem uma grande amizade entre os ateliês e uma troca muito grande dessas informações. Hoje no Brasil o conceito é maior sobre conservar e sobre restaurar, porque está se percebendo
com o avanço da tecnologia, uma necessidade grande da gente ter origem das histórias, né? Seja da cidade, seja da árvore genealógica da sua casa, né? Mas por que isso? Quer dizer, existe um olhar em relação a... Quando uma pessoa pega uma peça, muitas vezes, ela quer saber a história? Ela quer... Uma peça que mantém um bom estado de recuperação hoje, ela pode contar, por exemplo, para um estudante de jornalismo, como eram feitas as principais matérias antigamente, como se construía uma matéria, quanto se levava de evolução para mostrar, para executar essa matéria. O Cláudio recebe hoje muita máquina de escrever. Você pode falar um pouquinho? O que a Karen está querendo dizer nesse sentido hoje, Silvia, a arte em si e a restauração, ela não está lá mais ligada somente aos museus, galerias, ela continua ligada, evidentemente é necessária, mas ela passa a ser também a memória de uma família. Entendi. A memória da sua família, né? O seu pai tem, por exemplo, ou seu avô... Tô cheio de coisa lá em casa. Pois é, uma máquina de escrever gosto, que tem há 100 anos ali. Podemos colocar. Essa máquina de escrever, ela passa a ser um legado de memória para a sua família. Ela traz as reminiscências do teu avô que mexeu, de um familiar. E assim, pode ser outros objetos também. Nós temos uma cliente que é advogada hoje e o legado de advogados na família dela vem desde bisavô. Então, ela, por exemplo, trouxe máquinas para ele restaurar que ficaram impecáveis e hoje ela guarda numa caixa de acrílico para a própria geração nova. Os filhos dela hoje estão se formando em advocacia e aquilo ficou como um objeto, um adorno de lembrança, de legado, de história. Mas aí, por exemplo, quando vocês recebem uma peça, tá? Você falou que faz o lado histórico. Você vai pesquisar aquela peça antes de restaurar? Sim. Da onde vem, como é que era, para ter uma referência? Essa é a história da arte, ela é a história dos objetos também. Ela não é a história somente de uma tela, de uma escultura, ela pode ser a história de um vaso, de uma cerâmica marajoara, aqui no nosso país nós temos, ela pode ser, como a gente falou, de uma máquina de escrever, ela pode ser de um móvel em Jacarandá, um móvel lindo de Jacarandá, que fez parte de uma fazenda antiga. E você consegue saber da época tudo? Sim, nós conseguimos, nós temos Uau, referências que legal. De artesãos, de marceneiros, livros, referências. Hoje, por conta da internet, a gente também tem... um banco de dados enorme. A mais facilidade, né? A facilidade até para saber o valor, que às vezes a pessoa tem uma peça que nem sabe que aquilo é valioso. Essas peças são leiloadas muitas vezes. Né? Depois que vocês fazem uma avaliação, entendi. E os próprios leilões e galerias procuram restauradores confiáveis para executar esse tipo de trabalho. Existem nessa área peritos específicos para essa avaliação, né? Sim. Que já não cabe ao restaurador fazer. São peritos que analisam as obras depois de recuperadas para fazer parte do mercado. E você falou que o trabalho de vocês, que menos é mais. Como que funciona? Qual foi o trabalho, sei lá, mais marcante que vocês podem contar para a gente? Acho que você pode falar um pouco do que hoje a gente... menos é mais no sentido de você não pintar com tintas inadequadas. Acho que é importante a gente falar sobre essa diferença do que é um artesanato. Um trabalho, acho que muito importante que a gente executou e que foi de partir o coração, foi num dos conventos aqui em São Paulo. É um convento que ele tem um grande acervo de imagens sacras, não só imagens como telas, e a maioria das imagens foi toda repintada com tinta automotiva. Então, quer dizer, existem... a pessoa que pintou ou com spray de tinta, ou com tinta automotiva. E esse tipo de material usado, ele não é reversível. Então, quando você pega, por exemplo, uma imagem do século XVI e ela foi totalmente repintada com esse tipo de material, você não consegue a reversibilidade. Então, o que a gente traz hoje é exatamente isso. São materiais e técnicas para que, se daqui a 100 anos lá na frente ela precisar sofrer um novo restauro ou uma conservação, o nosso colega ele tenha como fazer essa reversibilidade com próprios químicos, né, que a gente tem aqui algumas imagens que a gente enviou. Muitas vezes são imagens com
com somente limpeza química, com o material correto, e ele consegue essa que a gente tem de limpeza química. Isso, é o material correto, ela faz a reversibilidade do que tem de impregnação de fungo, de sujeira causada pela intempérie, sem aquela agressão sofrida pelos materiais inadequados. Então, quando a gente diz o menos é mais, é essa agressividade realmente de materiais que não se conversam, né? Então, por exemplo, não adianta eu pegar uma imagem lá atrás do século XVI, que era pintada com têmpera ovo, e aplicar nela tinta automotiva. Quando eu for remover essa tinta automotiva, eu não vou conseguir resgatar essa pintura de têmpera. O que essa pintura de têmpera me traz de informação hoje? Não me interessa? Não, é importante para a formação de arquiteto, é importante para a formação de próprios novos restauradores, artistas, pintores, de como era antigamente feito uma tinta, de como era aplicado no suporte. O suporte que a gente chama é numa imagem, numa tela. Isso daí traz uma história para que a própria evolução vá acontecendo. Mas você consegue restaurar? Porque hoje, claro, tudo está super moderno, as tintas modernas, você nunca vai conseguir chegar no material que foi usado na época. Como é que vocês fazem esse resgate? É um mercado próprio. Nós estamos melhorando muito isso no país em termos de qualidade de pigmentos, mas há um mercado, principalmente o mercado italiano, Sim. francês, que fornece tintas, que são os nossos pigmentos, que fornece os douramentos. Muitas dessas esculturas de imagens sacras, elas são envolvidas por ornamentos em ouro, que nós chamamos de douramento ou douração também. E esse material ele já é típico para restauro, uma vez que ele já é feito muitas vezes à base de água, muitas vezes à base de pigmentos que não envolvem tantos polímeros, que são componentes químicos que vão estragar essas peças. E há uma reversibilidade, essa palavra é complexa. E a gente consegue remover, porque existe um desgaste durante o tempo. O próximo que vai pegar, o próximo restaurador a pegar, ele saberá também por conta de um documento que ele é feito com todos os detalhes daquele restauro que foi feito. Eu acho isso lindo, sabe por quê? Porque independente do trabalho e do talento de vocês, tem uma preocupação que eu achei mais legal de tudo, tem uma preocupação com o depois. Quer dizer, vocês estão restaurando agora, mas já, olha, foi feito isso, tem esse documento bonitinho. Daqui 100 anos, a pessoa vai ter aquele documento e lá, sabe Deus onde a gente vai estar voando aqui por aqui, né? Daqui 100 anos, mas vai estar já sabendo lá a carta que a Karen e o Cláudio deixaram. Vai estar documentado e laudado, né? Quando a gente recebe hoje, e isso não é só uma coisa muito específica para museu, como era antigamente. O que a gente quer chegar hoje é na casa de todas as pessoas, trazendo aquela imagem. A gente recebeu de um casal recentemente também, uma imagem secular, que eles quiseram casar com essa imagem, mas que o tio, numa boa vontade, ele pintou ela todinha de glitter. E é uma imagem muito bonita. A gente fez a reversibilidade que foi dentro do possível, revertemos para o douramento, aí já foi uma intervenção maior, não só a recuperação dela, mas foi tudo laudado. Quando ela chega para a gente faz um laudo técnico e uma opção de orçamento com um restauro. O cliente dando ok, a gente vai, faz a restauração e entrega um laudo final para a pessoa. Muito legal isso. É um documento. Que é uma identidade. A identidade que vai junto com as peças. Vocês fazem mais imagens? Ou, por exemplo, essa aqui que a gente tem? A gente tem uma área específica que é a área de joalheria para adornos, né? Então, por exemplo, muitas imagens ou peças mesmo de galeria, às vezes no transporte, sofre algum tipo de danificação. Essa peça pode ter, por exemplo, na galeria, ela ser constituída de uma tela que tem pedaços em cobre, a gente faz a reconstituição na ourivesaria, ou como nas imagens das coroas que a gente tem aqui, as coroas elas foram feitas como réplicas de Nossa Senhora Aparecida. Então, dependendo da demanda e do que o cliente quer, a gente consegue na ourivesaria fazer essas réplicas. E que é legal, assim, a gente está falando cliente, mas eu tenho muita coisa na minha casa, mas muita coisa que eu resgatei, veio lá do meu avô. Eu quis, né? Móveis. Tem uma cristaleira até que eu sempre faço alguma apresentação, todo mundo, nossa, que cristaleira linda. Eu faço questão de ter, porque esse resgate histórico que vocês estão falando, principalmente as famílias, né, é um restauro de bens particulares e de memória. Então, cada vez mais as pessoas
fazerem isso e vocês estão contribuindo, as pessoas né? as pessoas nos procuram. Eu acredito que essa consciência tem aumentado muito mais e essa divergência entre o velho, o antigo e o novo não é mais divergente, elas se agregam hoje em dia. Então é muito bacana, por exemplo, você ter de repente um apartamento ou um lugar completamente moderno, mas você tem uma peça ícone que ela traz a sua origem, né? Então Isso, ali ela está trazendo, ela está contando um pouquinho de uma história de uma origem familiar. Quando a gente fala cliente, hoje o cliente somos todos nós. Eu sou cliente, a Silvia é cliente, todos nós somos clientes. E ela tem abertura hoje para todos, né? O que é importante ressaltar que todos têm e todos podem chegar nesse momento de resgatar uma peça particular. E qual que é a diferença entre conservação e restauração? Vamos lá, a Karen pode falar melhor sobre isso. A conservação é o ato de manter essas peças com essa originalidade que a gente propõe. E para conservar tem muito mais ligação com a limpeza dessas peças. Tá. Porque é bom, né? Tem gente que está assistindo a gente já vai conservar. Muitas vezes a peça não precisa de uma intervenção tão grande. A peça não precisa ser... Não é necessário modificar, por exemplo, a cor, não é necessário modificar a estrutura dela. Mas então, é importante ressaltar, por exemplo, tem uma imagem que a gente cedeu do Menino Jesus, que essa limpeza a gente não consegue fazer em casa. Essa conservação, muitas vezes o pessoal acha assim, eu estou ali limpando com o Veja, ou passando um lustramóvel. São produtos que eles acabam agredindo, ou deixando a peça, ou o suporte, seja uma tela, uma imagem, enfim, até uma joia poroso, e aí ela acaba absorvendo da intempérie muito mais poeira. Tem esse Menino Jesus que está com a cara todinha negra, assim, de sujeira mesmo, impregnada, e essa sujeira impregnada, ela precisa de um produto químico específico para fazer a recuperação. Porque ela foi conservada, na verdade, não conservada, de uma maneira doméstica. Ela foi conservada com... Muitas vezes as pessoas passam esses removedores ou esses poliflor, esses produtos que não são adequados. Nós temos solventes específicos para esse tipo de Agora, o que mais prejudica uma obra? O tempo ou a falta de manutenção? Eu acho que os dois. Eu acho que o tempo por exemplo, nós temos o cuidado de quando for trazida uma peça de outro estado para São Paulo, muitas vezes não é possível. Porque, vamos supor, eu tenho na Bahia um clima quente, e se eu trouxer de maneira inadequada para São Paulo, essa peça que já está com algum problema de trinca ou alguma coisa, sofrer muito mais essa mudança. Então a intempérie, ela prejudica de várias maneiras. O tempo vai ter o seu problema natural, como todos nós temos problemas com relação ao tempo. A oxidação, que é um fator de natureza, ele vai criar problemas com os pigmentos, muitas vezes um dano feito por um manuseio, pode quebrar, trincar. Agora, a gente sabe que se houver uma intervenção errada, só vai piorar esse aspecto de desgaste pelo tempo. A gente praticamente já falou quais são os materiais que vocês utilizam, né? Sim, o que eu gostaria de fazer um apelo o que a gente vê muito, até mesmo nas igrejas, né? Às vezes você tem um colega, um conhecido que tem uma intenção muito bacana. E se existe uma peça que ela tem um cuidado maior, que ela tem uma história maior, tomar cuidado com essa diferenciação de artesanato para restauração. Os materiais são diferentes, os materiais têm uma linguagem, uma entrega muito diferente para isso, então é um cuidado muito específico. E com as supercolas, né? As supercolas são os maiores vilões do século XX. Eu tenho lá, quebra alguma coisa, eu já colo com supercola, não pode. São abrasivos muito poderosos. Aquela pecinha que tem lá bonitinha que quebrou, não. Se for algo histórico, que você tem um valor de memória histórica... Passa fita crepe. Melhor. É melhor. E procura um restaurador. Se ela tiver um apelo emocional muito grande dentro de casa, passa a fitinha crepe. A fita crepe, aquela mesmo de que se colava fralda antigamente, é a melhor amiga de qualquer bem para ser conservado. Agora, quais habilidades, né? Porque a gente tem aí uma geração, né, que está se dedicando a tantas coisas e presta atenção nos vestibulares, quero ser isso, quero ser aquilo. Para ser um restaurador, né, da onde começa isso? Que paixão que tem que ter? Quais são as habilidades que tem que desenvolver?
Eu acho que para ser um restaurador, você primeiro precisa ter em mente que você tem que estudar para o resto da vida. Então tudo, né, praticamente. Você vai aprender todo dia técnicas. Eu estava na semana passada num ateliê de uma grande amiga minha e é uma grande inspiração para mim. E uma das meninas que está lá de estagiária, ela falou para mim assim, Karen, como que eu faço para aprender isso? Eu falei para ela, não se aprende do dia para a noite. Você quer aprender como você restaura? Começa, e ela tem 18 anos, hein? Ela está iniciando como aprendiz, ela está fazendo a faculdade de Química, ela tem paixão por história, eu acho que esses são os aspectos primeiros eu vou dar e o pitaco principais. nesse lado, porque é muito importante que uma pessoa, para se formar numa arte do restauro, ela tenha embasamento histórico. Exato. Ela tem um embasamento teórico que vai dar para ela só todo habilidade, um não. escopo. Sim, a habilidade. A habilidade faz claro parte. que Encontra um parceiro, assim, uma parceria. Sim, você cuida da é história, verdade, eu cuido do restauro. Por isso é que ela pega essa. Eu faço muita coisa. Ele entra muito técnica. na parte da pesquisa Sim, técnica. Inclusive, ele vasculha datas e ele encontra coisas absurdas, assim, sobre uma obra. Esse uma background, paixão, né? esse background histórico, ele vai ser sempre necessário. É necessário. Tudo que você precisa, é claro que não é necessário especificamente ser um historiador, mas que você pesquise, que você não leia simplesmente pequenos detalhes e ache que já aquilo, sabe. Não, eu acho que é necessário Houve que você... foto na internet, Claro, muitas vezes, né, que tudo tem lá. Você se aprofunde naquilo que você precisa restaurar, que você precisa executar. E esse feedback que eu passei para ela foi esse. Então, assim, estude e adquira o que é mais importante. Cada ateliê vai ter sua peculiaridade, né? Então, hoje eu tenho a minha forma de trabalhar. E eu disse para ela o seguinte, para você adquirir essa forma, visite muito casas de materiais de construção, ateliês, cidades históricas que a gente está cheio aqui, como Embu das Artes, Paranapiacaba. Olhe para tudo e para todos os lados. Procure ser curioso. Se você for curiosa em relação a tudo isso, você já vai abrir uma gama muito grande. Por que essa tinta? Como foi feita essa casa aqui? Como que eu vim aqui no interior de São Paulo? Que essa cidade remete aqui? Então, hoje, as pessoas não têm muito essa curiosidade, né? Mas não existe, então, um padrão? Não existe. O padrão né? básico, cada artista faz realmente, do jeito que... Assim, o padrão em relação a essa parte operacional mesmo, é necessário que todo restaurador hoje que esteja fazendo algo que é principalmente dedicado aos museus, ele precisa estar dentro do nosso, do nosso padrão, que é do IPHAN, que é o Instituto do Patrimônio Histórico, que ele vai colocar regras ali para que se usem tintas, para que se use todo o equipamento correto, para que se use... O básico realmente é ter uma formação química ou física, né? E que a Estude pessoa arte, né? Tem que estudar arte, química, física, claro. né? Ela tem que se embasar sobre o que é pigmento. Ela precisa estar atualizada. Ela precisa estar atualizada nesse ramo. Sempre. E daí para frente, sim, porque hoje ainda a restauração não é regulamentada como formação acadêmica. Né? Então, a gente agrega a cursos. A gente está batalhando aí, agora parece que teve uma lei que está regulamentando, a gente está torcendo para isso, mas é claro, o estudo faz parte desse âmbito. Ser formado em arte, ser um historiador, depois com estudo aprofundado numa química, numa física, não existe muito só legal. Um embasamento, você tem que saber de tudo um pouquinho. E o mercado de trabalho? O mercado de trabalho, ele tem aquecido muito, as pessoas têm tido agora, principalmente na pandemia, eu acredito que houve um boom maior de interesse em estar resgatando objetos dentro de casa ou conservando, e ele vem aquecendo muito. Apesar de que ainda essa ideia de restauração e de conservação, ela ainda é muito nova, né? Para a gente aqui no nosso país, eu digo sempre para nossos colegas que deveria ser matéria de escola de história, né? Então, mas tem sim um mercado muito bom e ele tem aquecido. Memória, né? Deveria. Nós temos grandes restaurantes. A gente tem que saber de onde veio, né? Sim. Nós temos pessoas muito gabaritadas para lidar com essa área, principalmente nas grandes instituições. Não são muitas pessoas que fazem isso. Existe ali um cenário
meio que reduzido. Mas também existem algumas escolas, alguns cursos que estão formando novos profissionais. A Karen falou dessa jovem que tem 18 anos e que são pessoas que elas não precisam necessariamente estar ligadas ao restauro somente do grande patrimônio histórico, cultural, que é ótimo, mas ela pode também fazer isso de uma maneira patrimonial. Ela pode cuidar, como nós cuidamos muitas vezes, dos bens patrimoniais de pessoas particulares. Né? De pessoas... não só de peças, né? Vocês... De patrimônio também. Do patrimônio, porque o restauro, como a gente está dizendo, não é só não são só obras de arte. São obras de arte, obras religiosas e obras que são particulares. Né? A gente tem uma vila aqui que eu convido vocês para conhecerem, que muitas pessoas não conhecem, que é a Vila Itororó. Então lá tem os casarões que são montados e resgatados e é muito bacana. Fica onde? São Paulo? Fica aqui em São Paulo. Aqui próximo, ali perto do Glicério. Aqui embaixo, perto da 23, só que do outro lado Olha, que lindo! Vocês que fizeram o trabalho? Não, lá nós não fizemos o trabalho. Foi feito e foi um espaço muito bacana, porque foi o primeiro clube que São Paulo teve e a primeira piscina a nível de clube, né? De clube mesmo, onde outras pessoas podiam utilizar. Então foi muito bacana. Tem uma história bem bacana lá também para conhecer. E em relação, por exemplo, a trabalhar com a preservação, né? A gente está falando do passado. Mas nós podemos dizer que é uma profissão do futuro também? Eu tenho certeza, porque como você citou, eu acho que pelo menos um integrante da família vai querer saber da sua origem, né? Então... A gente acha que, né? Não vai saber, não quer, eles querem tudo moderno. Não. Não sei se é de pessoa para pessoa. Eu acho que não. Eu não sei. Eu acho que a gente pode comparar um restauro e conservação como você tem um arquiteto que faz um grande projeto de linhas contemporâneas, mas também ele se remete muitas vezes a criar um desenho baseado lá na arte déco, arte nouveau do século XIX. Então, assim, eu acho que sempre terá sempre desenhistas, pessoas que estão preocupadas em também resgatar um pouco da memória, resgatar um pouco da estrutura histórica dos locais, das cidades. E mesmo para profissões futuras, né? Por exemplo, um joalheiro hoje, ele só vai desenhar uma joia e vai jogar lá no 3D, ou vai fazer em produção de grande escala, se ele souber o que é joalheria de bancada, artesanal, o que é cravação. Sim. E essas peças muitas vezes, elas que a gente vê achando que ela é muito moderna, etc., elas guardam reminiscências de séculos, né? Então, assim, quem confecciona está buscando toda essa você história falou da 3D, né? Tudo bem, a tecnologia pode chegar, mas a história, a pesquisa que você faz, né? A tecnologia é a nossa maior aliada hoje para trabalhar com restauração. Eu diria que a restauração, ela é uma profissão de embasamento para profissões futuras, né? Então, eu acho que a gente é uma categoria que traz base para algumas outras raízes de outras profissões. Nós estamos guardando a alquimia que era do passado. Na verdade, nós temos eu acho um resgate maravilhoso isso que vocês fazem. Nós somos guardiões das memórias. Acho legal isso. Eu queria agradecer muito, né? Quero agradecer muito a participação de vocês. Eu acho que é um serviço até, porque as pessoas não têm muita noção quando olham da importância que é esse resgate. Então, deixa um tempinho aí para você e ele para despedirem e falarem. Eu quero agradecer imensamente o convite. A gente ficou muito honrado com o convite e poder passar um pouquinho para todos. E dizer que todo mundo tem o canal aberto para fazer, mesmo que sem compromisso nenhum, um orçamento, uma pergunta, sei lá, manda um direct, manda um WhatsApp para a gente. A gente está aberto realmente porque o importante, eu acredito, da nossa estada aqui é passar informação. Né? Então a gente deixar um legadinho assim para cada um, se deixar uma sementinha. Aprendi lá com a Silvia que existe esse processo de eu resgatar uma foto, uma imagem, uma xícara que meu avô deixou aqui de lembrança que eu queria deixar para o meu neto, a gente está aí. Obrigada. E todo mundo tem, né? É verdade, todo mundo tem uma peça, alguma coisa. Todos têm. Todos nós temos algo que ficou ali, que nós pegamos e lembramos da pessoa amada, da pessoa que muitas vezes se foi, mas de algo que você quer manter com você e guardado como um símbolo da tua família. Eu agradeço muito a oportunidade da gente trazer o Agape Arte, o Agape Restauro, que é o nosso ateliê.
Tá bom, muito obrigada. Obrigado. Viu? Obrigada. O Opinião Livre vai ficando por aqui. Muito obrigada pela companhia de vocês e até o próximo programa. Tchau.